Quantos de nós dizemos, não, mas eu vou dizer a meu filho homossexual que ele se controle para não fazer uma vergonha à família. Se meu filho é LGBT, e eu sei que há LGBTfobia, se ele ou ela chega à conclusão de que é LGBT, por haver homofobia, LGBTfobia, eu pego 2 vezes mais briga por essa pessoa, se eu amo realmente, se eu sou pai ou mãe realmente, eu sou seu amigo ou amiga realmente. E não dizer, se controle, se reprima, fique meio louca, ou pense em suicídio, ou cometa suicídio porque a gente disse que foi um problema, estava mal, não sei o que foi. Egoísmo atroz. Não só egoísmo. Maldade. Perversidade. Simulacro de falta de caráter. As pessoas botam uma fachada, um reboco de aparência de honestidade, mas elas dissimulam e manipulam e abrem um buraco debaixo dos pés até dos próprios filhos, se necessário, para suas expectativas e seus caprichos serem cumpridos. E isso não é incomum. Essa grave crise está nos chamando a atenção. Isso é o pensamento crítico que nós devemos ter, bem autocrítico. É fácil nos sentirmos coitadinhos. Oh, mas por que eu estou sofrendo isso? Euzinha, uma pessoa tão boa. Eu não penso mal de ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Você não pensa mal de ninguém? Não deseja mal a ninguém? Qual das duas coisas você é? Mentirosa, mentiroso? Ou louco, louca? Há uma possibilidade no meio. Você está mentindo para si próprio, si mesmo, e está mais ou menos louco, mais ou menos louca? Porque pensamentos ruins, emoções ruins a respeito de outras pessoas e a respeito de si mesmo, todas as pessoas têm. As pessoas sejam ligeiramente sãs mentalmente, ligeiramente inteligentes, ligeiramente informadas, pouca coisa, minimamente informadas ou inteligentes, elas têm maus pensamentos, más emoções, reconhecem que têm traços viciosos, reconhecem que têm defeitos, reconhecem que não são santas. E qual o problema de alguns meios religiosos? A pretensão de superioridade. A pessoa começa a falar assim, ou então está sempre sorrindo, sempre amável, doce. Ai, sorri. E você tem raiva? Não superei a raiva. Você superou a raiva? Vou perguntar, você está mentindo ou você é louco? Agressividade é como sexualidade, todas as pessoas têm. Você tem que saber o que você faz com sua agressividade, porque se você for muito sincero em reprimir ou sincera a agressividade, você pode aparecer com câncer, por exemplo. Agressividade não é algo malevolente, é estupidez. Agressividade é usada num trabalho, numa atividade física, um líder agressivo, nenhum empresário, nenhum profissional eficiente sem agressividade. É diferente de uma pessoa ser um agressor, uma agressora. É diferente de a pessoa ser ofensiva, primitiva e não só agressão no sentido físico, mas verbal. São coisas diferentes. São fenômenos circunvizinhos, mas completamente distintos. Quem não sente raiva, não sente indignação. Quem não sente indignação não tem empatia. Quem não tem empatia é psicopata. Você sorrindo quer dizer que é psicopata, que é um monstro, uma monstra? Superei. A pessoa está sempre calma, sempre conveniente. Alguém está sofrendo injustiça, faço de conta que eu não vejo. Melhor, pega bem. Se você é gay, não diga. Para que você precisa? Eu causei espécie quando exatamente hoje, há 11 anos. Há 11 anos. O programa estava em rede nacional na CNT. Já tinha estado em rede nacional pela TVR de Brasil. Nessa década de 2010 nos concentramos nas redes sociais e estamos aqui focados. A equipe decidiu isso, eu concordei. Estamos focados, e a outra equipe também. Não era um militante LGBT. Não era uma questão de consciência. A espiritualidade autêntica nos leva a ser mais lúcidos e responsáveis. Então, se eu sou homossexual, eu tinha que trazer a público a forma mais digna de homossexualidade, o casamento. E eu oficiei, porque não existia no Brasil ainda a possibilidade de casamento civil em 2009, eu oficiei o casamento numa cerimônia social e espiritual. Chamamos pessoas como testemunhas, trocamos alianças. E em 2013, no mesmo dia, 21 de junho,
Nós formalizamos o civil. Aí o correto é o quê? Não pega bem as pessoas, não vão. Mas você vai perder algumas amigas adeptos. As pessoas não vão seguir você, isso é um escândalo. Não, eu acho que escândalo é a pessoa mentir sobre sua orientação sexual, esconder como se fosse uma coisa vergonhosa sem ser. Ainda mais, é muito comum que homossexuais ou LGBTs reprimam e ataquem, é o mais comum, a homossexualidade das outras pessoas ou a transgeneridade de outras pessoas e com isso sejam responsáveis, quer admitam ou não, para si, para outras pessoas, para Deus são, responsáveis por fomentar tendências suicidas em crianças e adolescentes. São responsáveis por fomentar a violência com transgêneros, por exemplo, na via pública, com homossexuais, o bullying nas escolas. E há pessoas, os púlpitos religiosos, usando o nome de Jesus, que nos evangelhos não toca no assunto, são falas de Paulo ou de Moisés, que condenam a homossexualidade na Bíblia, não em Jesus, usando o nome de Jesus para dizer que homossexuais vão para o inferno e que, mais do que isso, que crianças, adolescentes não podem fazer masturbação. Quase todas as religiões fundamentalistas, as conformemente organizadas, condenam a masturbação e condenam o sexo antes do casamento. Então nós fazemos o seguinte, aí além dos LGBTs, os héteros também, e os cisgêneros também. Chamamos adolescentes para as religiões e dizemos, não se masturbe, negue sua identidade de gênero, sua orientação sexual, mas mesmo que você seja hétero, não pode se masturbar e não pode fazer sexo antes do casamento. Então enlouqueça com seus hormônios. Isso é espiritualidade? Isso é responsabilidade. Essas pessoas estão com a consciência, esses religiosos e religiosas, estão com a consciência no lugar. Botam a cabeça no travesseiro como? A gente começa a duvidar se essas pessoas têm boa fé ou não. Se elas são honestas ou não. Porque são adultas. Não, mas é porque na nossa doutrina nós achamos, sua doutrina corrija. Não está em Jesus. Jesus não toca no assunto virgindade. Jesus não toca no assunto masturbação. Jesus não toca no assunto LGBT. Muito pelo contrário. Há um episódio em que um legionário romano, Senhor, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e meu servo será salvo. No original em grego tinha meu amado será salvo, porque os romanos aceitavam a homossexualidade, como os gregos também, e aquele legionário que tinha um servo, que na verdade foi traduzido como servo, mas era o seu amado, no original, aquele servo, só o fato, sem esquecer que a origem da palavra era amado, como é que o legionário corre, Senhor, como um outro que veio correndo, minha filha está morrendo, para ter essa preocupação de ir atrás de Jesus, pedir socorro a um profeta da época, sendo um romano, o império invasor, tinha que haver uma motivação profunda do coração. É filho biológico ou é cônjuge? Geralmente é assim. E ele diz, não, sou digno que entreis em minha morada. Por quê? Porque ele sabia que havia homofobia na cultura judaica, que não era aceitável aquilo. E Jesus disse, nunca vi tão grande fé em todo Israel. Jesus elogiou um gay assumido como tal. Ou então, não querem aceitar essa interpretação? Não aceitem. Em verdade vos digo, há eunucos que se fizeram assim pelo reino dos céus, há eunucos que foram feitos eunucos pelas mãos dos homens, há eunucos que nasceram eunucos desde o ventre de suas mães. Quem tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver, que entenda essa palavra. Eunucos desde o ventre da sua mãe? É no ventre da mãe, por volta da 20ª semana, que algumas questões hormonais definem um tipo de cérebro que a pessoa tem, que condicionará futuramente, há pesquisas cada vez mais numerosas sobre isso, se o cérebro é homossexual ou pode levar a identidade de gênero diferente da do corpo. Um cérebro, como que um homem com o cérebro de uma mulher ou uma mulher com o cérebro de homem. Essa pessoa pode ocultar que é transgênera ou que é homossexual de acordo com o perfil psicológico da pessoa e características complexas que levam a essa conclusão, que é pessoal. Jesus já sabia disso. Alguns já nascem assim. Quem quiser compreender, ele estava falando de modo codificado para entendermos hoje. Mas o fato é que com todas as interferências que houve nos textos evangélicos,
Nós temos as Bíblias convencionais, está lá, 4 evangelhos. Não há uma referência a homossexuais, a LGBTs. Não há uma referência à inferiorização de mulheres. Muito pelo contrário. A pecadora aos pés de Jesus, vá. Seus pecados estão perdoados porque você muito ama. E numa ocasião, em Lucas 7, ele nem diz que não tornes a pecar. Ele só diz que ela ama muito. Uau! Santas mulheres acompanhavam Jesus e atendiam-no em suas necessidades. Ou seja, eram pessoas que traziam comida, porque Jesus não tinha onde ficar. Ele estava sempre em trânsito, um nômade. Estava sempre viajando de uma casa, de cidade para outra. Santas mulheres, não diz santos homens, não se fala de santos homens nos evangelhos, mas santas mulheres acompanhavam Jesus. Eram mulheres de um homem muito sensível, João, que deitou a cabeça no peito de Jesus, que o acompanhou na crucificação. Os apóstolos demais caíram fora, foram salvar a própria pele. Não é verdade? Então temos que ter uma visão de espiritualidade, de cristianismo, porque a nossa visão de espiritualidade é cristã. Vamos nos basear nos evangelhos mesmo? Vamos esquecer doutrinas e igrejas, que isso são deformidades criadas pelos seres humanos. Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Então vamos observar, ele antecipou isso. Vamos procurar avaliar, inclusive, as interpretações erradas que nós fazemos. Os falsos profetas vêm para o nosso coração também. As ideias de seres malevolentes que querem nos castrar e castrar outras pessoas. Eu já vi, conheço vários casos de jovens que cometeram suicídio em famílias homofóbicas, transfóbicas. E fica aquela coisa, pobre mãe que perdeu um filho, pobre pai, pobre monstro, pobre monstra, não tenham pena não. Você ainda vai pagar por isso, pela criança ou adolescente que cometeu suicídio por sua LGBTfobia. Não é a única causa que leva a suicídio, mas é muito comum. Religiosos, às vezes gays, óbvios, e todo mundo sabe, vai para um púlpito religioso e diz que a homossexualidade é um desequilíbrio. O ex-gay, amigas, amigos, vocês que são héteros, vocês são ex-héteros, vocês conseguem imaginar? A pessoa pode fazer uma prática heterossexual, uma prática homossexual sem ser homossexual ou heterossexual. Ela pode criar uma fachada, mas é lógico, todo mundo sabe disso que se pode criar uma fachada. Não existe ex-estrutura cerebral. Ex-definição de perfil psicológico, não existe isso. Vamos ler sobre o assunto e vamos para que respeitemos a sacralidade dos evangelhos, para que respeitemos a sacralidade do nome de nosso Senhor Jesus, que era a pessoa, mas temos uma tradição de séculos e uma tradição demoníaca errada. Blasfema com o nome de nosso Senhor Jesus. Leiamos os evangelhos. Interpretemos. O próprio Paulo, que era um pregador, falou contra a homossexualidade, ele sim. Contra as mulheres, ele sim. Mas ele estava falando para o primeiro século do cristianismo original. Jesus conseguiu ser transcendente em relação à época e cultura e lugar. Mesmo não tendo escrito nada, mesmo sendo um escrito feito por outros. Só para falar dos 4 evangelhos canônicos, porque são os mais antigos. Vamos considerar isso aí para não complicar, trazendo os apócrifos. Vamos respeitar a vida de jovens, fomentar violência nas ruas contra pessoas com identidade de gênero diferente do corpo em que nasceram, fomentar suicídio, pensamentos desesperados. Por que tantos LGBTs abandonam religiões? Quantos negros e negras se afastam porque há uma certa religião que diz que a raça negra surgiu a partir de um incesto provocado pelo filho de Noé, amigos, amigas. Que abominação isso! Isso não está nos evangelhos. Isso não está nos evangelhos. Há pessoas que dizem que mulheres têm que obedecer homens porque Paulo disse isso, que era para a mulher ficar calada na igreja. E isso não está nos evangelhos de nosso Senhor Jesus. Vamos respeitar a sacralidade do nome de nosso Senhor Jesus. Se é que nós queremos usar essa palavra, porque nós vamos pagar caro e pagar caro mesmo. A morte nos acompanha, bate a nossa porta. E mais do que isso, é depois da morte, agora. A minha emanação mental, a minha intenção de controlar pessoas, de me locupletar de forma fácil através da manipulação de pessoas simples ou ignorantes ou de boa fé que acreditam em mim, isso tem consequências agora.
Eu agora sintonizo com pessoas, mesmo sem corpos, quer eu acredite, quer não, forças do mal que vão me usar. E no momento que não quiserem mais, vão jogar o bagaço fora. E nós podemos aparecer com a doença terminal, quando menos esperarmos, e o império econômico, o que for, fica para trás e a pessoa vai fazer as consequências. Mas agora, essa pessoa já está atraindo gente tão pérfida ou pior do que ela. Essa pessoa está atraindo eventos trágicos dentro dessa mesma existência física e depois da morte vai continuar e vai ficar pior. Quer a pessoa acredite nisso ou não. Não vamos resolver o extremismo religioso pregando o ateísmo. Isso desespera também. Não adianta. Mas eu não posso orar. Não, não funciona não. Não, isso é falta de informação. Funciona mesmo que a pessoa não acredite em Deus. Funciona. Meditação tem efeitos práticos, benéficos para a própria. Tem a psiconeuroimunologia tratando isso aí. Tem a neuroteologia que fala sobre as vozes de Deus que repercutem em certas regiões do cérebro. Eu vou repetir o que eu disse há alguns anos. Uma médica, que era uma pessoa fronteiriça em vários sentidos, me procurou um dia desesperada. Benjamin, acabei de ter acesso a um estudo científico que disse, e eu vim aqui nesses termos, se você não me der um argumento contrário a essa tese, eu saio daqui para cometer suicídio. Assim mesmo, amigos e amigas. Vocês não sabem o que pessoas que trabalham com o tipo de atividade que eu trabalho ouvem. Ou você me dá uma resposta a isso, ou eu saio daqui para cometer suicídio. Uma médica inteligentíssima, que veio estudar aqui nos Estados Unidos, estava no Brasil, inclusive. Que andou fazendo cursos em Harvard, inclusive. Inteligentíssima, muito instruída, e ela trouxe um raciocínio bem interessante. Ela tinha acabado de ter acesso a um estudo científico que dizia o seguinte: como o ser humano tem os lóbulos frontais, que revelam que existe mortalidade, me desculpe se já me ouviram falar isso, é porque esse exemplo é bem dramático, que existe a mortalidade, os animais não têm consciência da própria mortalidade, então surgiu, por uma função evolutiva de sobrevivência, o lóbulo frontal, o lóbulo temporal direito, que dá uma ideia de que Deus existe, o lóbulo parietal esquerdo, que também ajuda a questão do complexo do eu, de identidade, eu e algo maior, etc, etc. É uma ilusão para nos ajudar, como uma força compensatória, à percepção da própria mortalidade. Mortalidade física. Ela estava transtornada, era fronteiriça. É meio estranho, por isso que era fronteiriça, não é? Como é que eu vou cometer suicídio se você me der a resposta agora? Botou nas minhas mãos isso. Eu disse, fulana, você é uma médica e você é uma pessoa inteligente e instruída. Acompanhe-me. Existe uma região no cérebro para processar impulsos auditivos, não é isso? Sim. Por existir essa região no cérebro, os impulsos auditivos, essas ondas sonoras deixam de existir? Não, não, não. Mas é verdade você dizer que o que nós entendemos como certos ruídos é uma interpretação do nosso cérebro, mas existem ondas sonoras. Sim. Existe o mesmo para percepção visual, que ela atrás, no fundo do cérebro, né? No fundo do crânio, perdão. Aqui atrás, a região para processamento dos impulsos elétricos trazidos pela retina para o fundo dos olhos. Muito bem. Para a audição, para o tato, o paladar, o olfato, para tudo. Nós temos para todas as funções dos sentidos apenas regiões do cérebro. Deixa de existir micropartículas de uma certa, liberados pelas pétalas de uma flor, para que a gente sinta. Eles afetam as terminações nervosas dos nervos olfativos e enviam esse impulso elétrico para o cérebro. E nós temos uma interpretação elétrica no cérebro, bioeletroquímica, que pode ser prazerosa. Aí lá vão neurotransmissores, blá blá blá, como nós sabemos. Deixa de existir aquela micropartícula que foi liberada da pétala da flor, você aproxima e sente mais, porque há mais quantidade daquelas micropartículas que sensibilizam as terminações nervosas do seu olfato, que dão a você o potencial para ter olfato? Não. Pelo fato de existir uma região no cérebro, os lóbulos frontais, para informar a você e a mim também que nós fisicamente vamos morrer, a morte deixa de existir? Ou ela é uma criação dos nossos lóbulos frontais? Ela não existe.
E por que apenas o lóbulo frontal direito, temporal direito, a região orbifrontal direita, só ela está criando uma fantasia? Vocês percebem, amigas, amigos, que não há imparcialidade científica nessa conclusão. Essa conclusão é opiniática, é uma doutrina científica. Isso é isso. Doutrina não condiz com ciência. Um raciocínio lógico elementar como esse não foi apresentado por um estudo científico. O cérebro interpreta tudo que é do mundo externo, tudo é real, tudo é real. A morte também é real. Mas as vozes que falam que nós não terminamos com a morte física, não, isso é ficção, isso é criado pelo cérebro. Mas também podemos dizer, pelo fato de nós percebermos, quando nós tocamos, a física e a neuropsiquiatria falam sobre isso, a gente sente, não é? Rugosidade, temperatura, a gente vê cor, tudo isso é subjetivo e nós não temos a menor ideia, mesmo, se é ciência crua, do que está aqui fora. Também nós vemos mortalidade do corpo, mas nós não temos a menor ideia de quando ou como vamos morrer fisicamente, nós só sabemos que vamos morrer. Nós ouvimos uma voz. Quando não é fragmentação, existem as esquizofrenias, existem distúrbios mentais de fragmentação da mente. Mas aquela voz que às vezes é uma voz interior, não uma voz física, uma voz interior supraordenadora que nos pacifica, algumas pessoas chamam de voz da consciência. Não é necessariamente, não é de forma exata, literal, o que Deus está falando conosco. É uma interpretação do nosso cérebro, é o que nós podemos entender. Mas segue a esse raciocínio, que não exista essa realidade captada por essa região do cérebro. Todas as regiões do cérebro estão captando realidades, menos o lóbulo frontal direito. Gente, não, essa parte aí não é uma criação do cérebro. Você fique com a sua ilusão, fique com a sua presunção, fique com a sua loucura. O cientista que diga isso, você não está raciocinando friamente como um cientista. Simples assim. Simples assim. E nós temos provas sobre isso. Você já estudou o assunto, criatura, que está falando isso? Você já estudou os relatórios profundos, exaustivos sobre fenômenos mediúnicos, as experiências de quase morte? Tem gente agora dizendo que é produção do cérebro. Francamente, há pessoas que saem do corpo, presenciam eventos, voltam, dizem que aconteceu, aquilo é confirmado e aquilo foi produzido pelo cérebro, enquanto o cérebro estava com linha reta do eletroencefalograma. E como é que ela viu o que aconteceu à distância e foi confirmado que o que ela viu aconteceu? Oh, hello, vamos respeitar o estudo dos outros. Como é que as pessoas, como acontece comigo e outros médiuns, recebemos uma voz que nos fala, como já fiz aqui em público algumas vezes, sobre o que aconteceu na vida de uma pessoa, a pessoa confirma o que aconteceu, primeiro, então informação objetiva. Depois, elucida, conforta, aumenta a inteligência, aumenta a paz, amplia a percepção da realidade. Como isso pode ser alienação ou loucura? Como isso pode ser dogmático, primário, pueril? Não. Pueril, primária, dogmática, limitada é a pessoa que diz isso. É leviana, no mínimo, porque ela não se informa da área que ela está falando. É como um biólogo vir falar sobre geografia, é como um doutor em direito vir falar sobre medicina. Cale-se. Vamos deixar que cada pessoa em sua área de expertise fale sobre esse assunto. Porque quem estuda muito o assunto percebe que há algo mais. É simples assim. Informe-se para não passar por ridículo diante de pessoas que saquem que você está sendo só pernóstico, presunçoso, botar tudo masculino, pernóstico, presunçoso, leviano, em muitos aspectos burro e dogmático, mesmo se dizendo em nome da ciência.